Reitor, muito obrigado por nos receber, obrigado pelo seu tempo. Estou falando com o reitor Franco Bartolatti, que é reitor da Universidade Nacional de Rosário. Então, reitor, hoje no Twitter, uma publicação sua chamou muita atenção aqui no Brasil. O senhor nos informou que o nosso novo ministro da Educação, ele não concluiu o doutorado. O Ministério da Educação acaba de informar aos periodistas, jornalistas brasileiros aqui, que ele concluiu os créditos. O senhor confirma que ele frequentou as aulas e não entregou a tese? Qual que é a situação do nosso ministro Decotelli aí na universidade? Bueno, efectivamente, les agradezco el contacto, la información a la que hacías referencia no hace más que confirmar lo que hemos anunciado públicamente. Efectivamente, el recientemente designado ministro de Educación ha cursado el doctorado en Administración en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la Universidad Nacional de Rosario de la República Argentina, pero no ha cumplido con todos los requisitos exigidos para obtener el título de doctor. No basta con hacer los cursos, sino también se debe rendir la tesis, que es la instancia final que acredita todos los requisitos para poder obtener el título de doctor en nuestra universidad. Por tanto, nuestra aclaración de carácter institucional, que nos vimos en la necesidad de hacer, porque una vez que se hizo público el anuncio y la asociación con nuestra universidad, por supuesto que hemos tenido muchas consultas al respecto, es puntualmente que no es doctor de la Universidad Nacional de Rosario, que ha cursado, pero no ha finalizado con todos los requisitos exigidos, por tanto, no tiene la titulação mencionada. Ok. Reitor, já tem algum tempo que eu não vou à faculdade, eu tenho só graduação, mas que eu saiba, para você obter a tese de doutorado, ou o título de doutor, antes o aluno chega a fazer uma qualificação, que é uma etapa prévia a obter a tese. O ministro fez essa qualificação? Perdón, ¿me repites más suavemente la pregunta porque me cuesta entenderla? Antes de obter o doutorado, o aluno ele fica alguns anos até obter a tese de doutorado. Aí, no meio do período, vamos supor, o doutorado dura 2 anos, 3 anos. Aí, depois de 1 ano, o aluno tem uma etapa que aqui no Brasil chama qualificação. Qualificação, ele tem que ter uma pré-tese, uma pré-banca no meio do caminho. O ministro Decotelli chegou a passar por essa qualificação ou só os créditos? O que vocês têm de registro? Él ha cursado las materias, los créditos que figuran como aprobados, presentó en una instancia una tesis que no tuvo dictamen favorable por parte del jurado que se había constituido a tal efecto, por tanto no fue aprobada y no pudo ser defendida. En Argentina se defiende, no solo se presenta la tesis de manera escrita, sino que se defiende además oralmente. Y esa es la instancia de aprobación de la tesis final que faltó para poder cumplir con los requisitos que exige nuestro doctorado para obtener la titulación. Só para não fugir nada na tradução, na Argentina, assim como no Brasil, existe uma banca para o candidato a doutorado, ele apresenta oralmente, e não apenas por escrito, ou é o contrário? Exactamente, él presenta una tesis frente al jurado, el jurado hace una evaluación, cuando la evaluación es positiva tiene que hacer una defensa oral de esa tesis. Nunca se constituyó la defensa oral porque la tesis que fue presentada fue evaluada negativamente en los dictámenes del jurado. Entendi. E na etapa final, deixa eu ver se entendi então, o professor Decotelli, ele chegou a fazer uma apresentação oral diante de um jurado, ele foi reprovado nessa etapa e por isso ele não chegou à etapa de uma banca com mais jurados, é isso? Exactamente, es la defensa oral delante del mismo jurado, que fue la instancia que no se llegó a constituir por los dictámenes negativos. Perfeito. E em Rosário, caso
alguém seja aprovado nessa etapa, vai para uma outra banca com mais de um jurado ou é sempre um jurado só? Son 3 jurados. 3 jurados. Ok. Exatamente. Muito bem. O senhor é da área da ciência política, pude dar uma olhada aí no seu currículo antes de fazer a entrevista. E aqui no Brasil, reitor, muitas figuras políticas de vários partidos, várias orientações, recentemente tiveram essa questão de dizerem que têm doutorado e não têm. Aconteceu aqui no Brasil com figuras da direita e da esquerda, inclusive do atual governo e dos governos passados. Aí na Argentina também é comum ministros ou candidatos a presidente dizerem que têm doutorado e não têm? Sí, pero la verdad que no ha sido algo que se haya discutido en la Argentina. Yo además no tengo la vocación de hacer consideraciones de carácter político o abrir juicios de valor respecto de la situación. Simplemente me limito como rector de la Universidad Nacional de Rosario a aclarar una información que se hizo pública y que no es correcta y que además involucra a nuestra universidad. Maravilha, reitor. Talvez o senhor se acompanhe um pouco do seu vizinho, sabe que um dos lemas favoritos do presidente Bolsonaro é um versículo da Bíblia, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje, sexta-feira, o senhor contribuiu para a verdade aqui no Brasil, lançando luz sobre o currículo do ministro. Bueno, muchas gracias, muy amable.